Olá, pessoal de TGA, tudo bem? Então vamos falar hoje sobre o processo administrativo. Então, essa é a segunda aula, né, onde a gente vai tratar de teorias gerais da administração e aqui a gente vai falar um pouco sobre o contexto dessa teoria. Então, a gente está falando aqui de uma teoria ou de uma abordagem administrativa que tem uma preocupação também pela estrutura que a organização tem que possuir para ser mais eficiente. O objetivo, então, é colocar ordem na casa, é fazer com que essa estrutura funcione. A gente tem aqui os idealizadores ou os teóricos idealizadores dessa teoria. A gente tem o Fayol, que é considerado o idealizador da teoria do processo administrativo. A gente tem o Oliver Sheldon, que ele se prendeu mais aos estudos relacionados à gerência, né? Então ele falava mais sobre a técnica do que sobre a compreensão humana relacionada a essa técnica. E ele falava um pouco mais sobre a liderança dos homens, né? Então ele falava da paciência, né? Do serviço à comunidade e da base fundamental da indústria, né? Nesse sentido. Então a gente tem o Oliver Sheldon. A gente tem o James Money, que foi presidente da GM, da General Motors, onde ele iniciou suas atividades em 1920 e ele era um historiador, né, que se transformou em executivo. Para eles, a organização ou os princípios, né, da organização eram utilizados por todos os grandes líderes ao longo da história e deveriam ser os mesmos. Então, haviam os princípios da administração e como eles foram utilizados pelos grandes líderes das grandes da história, assim, das grandes civilizações da história, a gente devia prestar atenção neles. A gente tem então também Lindau Urwig e Luther Gulick. Então, esses dois também são consultores do processo de administração e eles focaram, né, em pensar sobre investigação, planejamento, organização, coordenação, né, e aí eles começam a falar dos princípios da administração. Quando a gente fala da administração de pessoas, da informação, enfim, é importante só alertar que a gente já está falando, né, de teorias ou de conceitos teóricos que a gente vai tratar depois, um pouquinho mais adiante, principalmente quando a gente falar sobre as teorias comportamentais desse caso, tá? Então, vamos começar pelo Fayol, tá? O Fayol, então, ele nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris em 1841. Ele se formou em engenharia de minas e trabalhou como administrador na Commonwealth, que é uma mineradora e metalúrgica. Ele foi diretor-geral que salvou da falência essa empresa metalúrgica. Ele faz uma análise lógico-dedutiva para estabelecer os princípios da boa administração voltada à definição dos gerentes e executivos, né? Ele é esquemático e bem estruturado. E em 1916, ele publicou Administração Industrial e Geral, que mostra os elementos, funções e princípios da administração. A partir dele que a gente começa a estudar então as funções básicas, né, da administração, e a gente tem lá as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Então, a partir dele a gente separa, né, as funções dentro de uma organização. Para o Fayol, nenhuma das 5 funções essenciais elas têm o encargo de formular o programa de ação da empresa, de constituir o seu corpo social ou coordenar os esforços e harmonizar os atos. Essas atribuições constituem outra função que é designada pelo nome de administração. Então, a gente tem as 6 funções básicas da empresa para o Fayol, que é a área técnica, a área comercial, a área financeira, a área de segurança e a área contábil. Então, a partir dessas áreas, né, da administração e da divisão dentro dessas áreas, e considerando que na área técnica é o local onde a gente vai falar sobre o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, e considerando que a responsabilidade dos executivos das organizações é compreender todas essas áreas, e também que a área de segurança é proteger os bens e as pessoas contra roubo, incêndio, inundação, enfim.
Essas áreas, elas desempenham seus papéis a partir de 14 princípios da administração, que são os princípios gerais da administração. E então eles estão aqui. Quais são os princípios gerais da administração? A divisão do trabalho, né? O trabalho vai ser organizado de acordo com as especializações de cada setor, de cada funcionário. O princípio da autoridade e da responsabilidade, que vai falar então que cada trabalhador vai ter um nível hierárquico onde ele vai estar, né? E ele vai ter uma autoridade sobre outras pessoas e sobre o próprio trabalho e uma responsabilidade também. A disciplina, né? Que então tem a ver também um pouco com o estudo de tempos e movimentos também, né, que é a disciplina para fazer o melhor trabalho no melhor tempo possível. A unidade de controle, que é entender ou controlar, né, o trabalho que você exerce e o trabalho dos subordinados. A unidade de direção, que é saber direcionar as tarefas aos trabalhadores adequados. A subordinação dos interesses individuais aos gerais. Então, os meus interesses individuais, eles são subordinados aos interesses da minha organização. O princípio da remuneração do pessoal, que deve ser justo, né? A centralização, ou seja, esse princípio vai falar que as organizações devem centralizar poder e devem hierarquizar poder numa escala ou numa cadeia escalar. Então, a gente vai ter níveis hierárquicos, né? E quanto maior o nível, mais concentra poder. A gente vai ter questões relacionadas à ordem, né? A ordem, tanto a ordem cronológica de funcionamento, quanto a ordem que as coisas acontecem dentro da organização. O princípio da equidade, né? A equidade significa que é o tratamento igual para iguais, tratamento desigual para desiguais. Então, ou seja, a gente não vai dividir para o que cada um precisa, a gente vai dar o que cada um precisa de acordo com as suas necessidades. A estabilidade de pessoal, iniciativa e a união do pessoal e espírito de equipe. Então, esses são os 14 princípios gerais da administração, tá? Então, a gente vai ter esses princípios que vão falar, então, de questões da administração, especializar as funções, né? Na autoridade, o direito de mandar, o respeito aos acordos estabelecidos. Na unidade de controle, cada trabalhador tem um supervisor, um só chefe para o conjunto de operações na unidade de direção. Na subordinação, as ações vão convergir em direção aos interesses organizacionais. Então, realizada de forma equitativa com base em fatores internos e externos, a remuneração do pessoal. A tomada de decisão está na chefia, né, considerando as capacidades. Então, a autoridade e responsabilidade é de cima para baixo. O lugar para cada pessoa e cada pessoa tem o seu lugar dentro da organização. O tratamento igual para pessoas iguais, não excluindo a autoridade. A manutenção das equipes, né, para o seu desenvolvimento. A capacidade, então, de criar ações que favorecem e exceções, quando é o caso, a iniciativa, né, com relação à iniciativa, e o desenvolvimento e a manutenção de harmonia dentro do ambiente de trabalho. Então, o Fayol ele defendia a necessidade de um ensino organizado e metódico da administração de caráter geral para formar administradores. Ele contribui com uma forma de estrutura de identificar as atividades das organizações e identificar e analisar a atuação dos executivos nas organizações. O pensamento de Fayol ele é organizado mais ou menos da seguinte forma: a gente tem a divisão do trabalho, especialização, unidades de comando e a união das pessoas em torno de uma organização formal, onde a gente vai ter questões relacionadas a uma maior eficiência, maiores salários e maiores lucros. Uma nota sobre o trabalho de Fayol, então, é que lá dentro do livro dele você encontra aqui questões relacionadas a um quadro onde ele tem a importância relativa das diferentes capacidades necessárias aos chefes, ou seja, ele já começa a trabalhar questões relacionadas à liderança, então capacidades
qual é o nível de capacidade de cada um, num total de 100, né? Para administrativo, técnico, comercial, financeiro, de segurança e contabilidade. E para cada um dos empregos, quanto é que ele achava, né, que tinham que ser as habilidades ou as capacidades. Isso é interessante, porque a gente já está falando, né, de complexizar um pouco mais a organização, né, de pensar a estrutura de uma forma um pouco diferente. Então, no quadro 2, a gente tem a importância relativa das diferentes capacidades necessárias aos chefes de empresas industriais, né? Então, a gente tem a mesma coisa, mas a gente está falando de empresas, né? E as categorias de chefe, e aí a gente vai falar das capacidades, ou seja, né, de 0 a 100, o quanto eu tenho que ter essa capacidade para funcionar como a minha chefia. E no quadro 3 também, que é muito interessante, que é quando ele vai colocar nessas capacidades necessárias do pessoal técnico de uma grande empresa da mesma forma, né? Só que daí ele vai colocar isso lado a lado, assim, para se comparar, né? Quais são as principais capacidades? Porque daí a gente fala que, por exemplo, né, diretor tem que ter uma alta capacidade administrativa, o operário uma alta capacidade técnica, né? Então, cada local que você ocupa dentro de uma organização vai te pedir um respaldo diferente. E assim por diante, não é? Então, capacidades necessárias aos chefes das empresas também. Bom, a teoria neoclássica, então, quando a gente pula, então a gente sai um pouco das funções do administrador, né? A gente começa a falar da ênfase na prática da administração. A teoria neoclássica, ela vai reafirmar os postulados da teoria clássica da estruturação, vai dar essa ênfase nos objetivos e resultados. Então, vão aceitar o conteúdo de outras teorias sociais. A administração ela entra como uma técnica social, né, que organiza por um objetivo comum e coordenado de pessoas, apontando então para eficiência e eficácia. Quando a gente começa a pensar nesses conceitos, né, a eficiência relacionada aos meios e a eficácia relacionada aos fins, né. Então, a eficiência é a melhor forma de fazer determinada tarefa e a eficácia é a melhor forma de cumprir essa determinada tarefa no menor tempo possível. A teoria neoclássica, então, ela utiliza os mesmos princípios da teoria clássica, como divisão do trabalho, especialização, hierarquia, autoridade, responsabilidade, delegação, amplitude administrativa, não é? E aí, cada tipo de organização vai precisar ou vai trabalhar de uma forma diferente, né? Então, a gente vai ter ali dentro das áreas de autoridade do diretor, do gerente, do supervisor, o que a gente vai vendo? Ela é hierárquica, né, na teoria clássica. Então, quanto menor, né, dentro da cadeia alimentar, digamos assim, menor a área de autoridade. Então, a área de autoridade é maior para quem está nos níveis mais altos das organizações. Isso é uma organização centralizada. Uma organização descentralizada é quando essa distribuição ela é feita de forma diferente. Então, planejamento. Daí a gente começa a pensar em planejamento. A gente está falando ali de recursos humanos, financeiros, materiais tecnológicos de informação e a gente vai falar do ciclo, planejamento, organização, direção e controle. E a gente vai ter as questões relacionadas a desempenho, porque a gente planeja, a gente formula os objetivos, a gente organiza, desenha esse trabalho, a gente faz a direção ou designa as pessoas para executarem esse trabalho e depois a gente controla estes resultados. E aí, esse planejamento, para que a gente faz ele? A gente faz para desdobrar em objetivos. A gente tem ali objetivos organizacionais, políticas, diretrizes, metas, programas, procedimentos, ou seja, quanto maior a amplitude, mais a gente vai detalhando, né? Então, a gente detalha para entender profundamente como é a organização, como é que essa empresa se organiza. Os tipos de plano, então, a gente tem planos relacionados com métodos, com dinheiro, com tempo e com comportamentos. Quando a gente fala de planos relacionados a métodos, a gente vai falar de procedimentos. Então, métodos de trabalho ou de execução que são representados por fluxogramas. Quando a gente fala de planos relacionados a dinheiro, a gente está falando de orçamentos, despesas e receitas de um determinado período.
Quando a gente fala de relacionados com o tempo, a gente está falando de programas ou programações. Então, a gente vai fazer uma correlação de tempo de atividade e representar por cronograma. E relacionados com comportamentos, a gente tem regras ou regulamentos. Como é que a gente aplica hoje, então? A utilização dos elementos administrativos na atualidade. O que é o planejamento? O planejamento é ver o futuro, né? Ou pensar no futuro. Então, a gente vai fazer um processo de planejamento, onde a gente estrutura planos de ação, estabelece metas e pensa em tipos e níveis de planejamento. Organização, a gente vai pensar na divisão do trabalho, na definição das responsabilidades de cada unidade e na definição dos níveis de autoridade, também na departamentalização. A gente aplica hoje de que forma? Né? No comando, consolidando a autoridade, seja por questões de poder regulado diante da hierarquia ou autoridade ganha pela liderança. A coordenação, então, que é a união, harmonia e interação entre as atividades. O controle, que é verificar o que foi planejado e o que está sendo realizado. E a estruturação das funções, ou a definição de funções e cargos. E o papel, claro, e atuação dos próprios executivos sobre as bases e princípios e responsabilidades que os princípios da administração, né, perguntam. Então, a gente está falando como se aplica hoje também as formas de estruturar as organizações. Então, há uma estruturação por processos ou projetos que nasce da administração por objetivos, né? E é também na teoria contingencial que a gente vai falar um pouco mais sobre essa forma matricial e a unidade de estratégia de negócio. E também tem a forma de estruturar à luz da governança corporativa, porque tem um conselho de administração, uma unidade ou auditoria interna ou externa, ou um conselho fiscal. Então, a gente vai ter o departamento funcional, né, a forma de estruturar. Então, a gente pode estruturar por funções, diretoria geral, e aí produção, finanças, marketing, recursos humanos. A gente vai ter, então, a especialização do trabalho com definições mais claras. Essas definições mais claras dão maior estabilidade, maior segurança, maior concentração e uso dos recursos, maior satisfação pela proximidade do pessoal com a mesma especialidade. A economia, utilizar o máximo de máquinas, um indicado em situações estáveis, indicado também com poucas linhas de produtos ou serviços. Com relação às desvantagens, né, de como se aplica hoje, uma especialização muito grande, a insegurança dos níveis hierárquicos, a responsabilidade do desempenho total, que só está associada à administração, né, o executivo só fiscaliza, a comunicação geral, que é deficiente, e a possibilidade de estabelecer os feudos de especialização. Ou seja, aí você divide lá a empresa e só aqueles têm aqueles saberes, né? Então, a gente cria feudos, assim, que são saberes específicos dentro de determinadas áreas. A resistência para a inovação também acaba acontecendo e problemas para se cumprir até outras tarefas ou tarefas diversas dentro da organização. Então, a departamentalização territorial ou por localização geográfica, né? A gente tem ali departamento de tráfego aéreo, por exemplo, regiões, aí tem região norte, centro, sul, e aí as bases é um jeito, né, de você dividir a sua empresa. Então, fazer essa divisão por tráfego aéreo, ou seja, dividir por regiões, e muitas empresas são divididas por regiões, tem vantagens, né, econômicas, porque você pode juntar funcionários, né, de determinadas organizações, de determinadas especializações ou diferentes, enfim, de uma forma mais rápida, né, tu pode resolver problemas relacionados a cada uma dessas regiões. E há uma maior facilidade de conhecer fatores de influência e problemas locais, né? Porque você tem ali um conjunto de pessoas que conhecem profundamente uma determinada região. Como desvantagens, a gente tem questões como a duplicação de instalações e de pessoas, porque aí você tem departamentos, né? O mesmo departamento na região 1, na região 2, na região 3. Você pode deixar um segundo plano para coordenação, né? Entregando então essa autonomia às filiais. Há uma preocupação
estritamente territorial, né, pelo que se focaliza em aspectos mercadológicos. Que mais? Por clientes, então você pode dividir, né? Então tem lá a diretoria comercial e você divide em feminino, infantil e masculino, por exemplo. E lá dentro você departamentaliza também em perfumaria, moda, brinquedo, roupa, né? Roupa, calçado. Quais são as vantagens? A vantagem tem bastante relacionada a entender os grupos de clientes, porque se você está focando para os clientes, provavelmente é porque você tem uma preocupação em entender melhor esses clientes para vender mais para eles e vai assegurar o conhecimento e atendimento das necessidades desses clientes. Você conhece eles, né? No entanto, há uma dificuldade de coordenação, uma vez que esses gerentes de departamento de clientes exigem um trabalho mais especial, né? Mais voltado para eles, e uma utilização inadequada dos recursos humanos. Então, a departamentalização por produtos e serviços, que é a última, e aí a gente pode ter lá produtos farmacêuticos, químicos, têxteis. A vantagem é que você coordena os resultados por produto, então você tem uma ideia de como é que aquele produto ou cada um daqueles produtos vendeu, né, o quanto eles funcionaram em um determinado período. Ele propicia a alocação de capital especializado para cada grupo, né? Então você vai entender profundamente como é que cada um dos tipos de grupo funciona dentro de uma organização. Facilita a utilização máxima de capacitação de recursos por meio de especializações. Facilita a coordenação interdepartamental, pois diversas atividades tornam-se secundárias, uma vez que o objetivo é o produto. Há uma maior flexibilidade. Então, departamentos de diversos tamanhos, foco nos produtos e não na estrutura, propicia condições para inovação. Como desvantagens, a gente tem a coordenação mais difícil quando não há normas gerais, o aumento dos custos, porque tu tem atividades que são duplicadas, né? Você tem o gerente de produtos têxteis, de produtos farmacêuticos e de produtos químicos, né? Você tem a alocação de custos de cada um deles também, e o trabalho para fazer isso que pode também, né, ser um pouco mais complicado. E tu pode, então, prever problemas mais relacionados a cada um destes produtos, o que pode criar, né, uma também ansiedade, porque aí você vai ter produtos de maior sucesso, menor sucesso. A departamentalização por projetos, então, você tem lá uma diretoria e você divide as áreas para uma coordenação de projetos que coordena. Então, na departamentalização por projetos, cada projeto vai lá e vai pegar as pessoas que são necessárias para cumprir o projeto. Então, tem um alto grau de responsabilidade da equipe, ela tem um alto grau de conhecimento do trabalho de todos e uma versatilidade e adaptabilidade. E, claro, também pode cumprir melhor os prazos e atender melhor o cliente. Como desvantagens, tem que ter cuidado na parte administrativa para não gerar recurso ocioso, não apresentar um sistema adequado de comunicação e tomada de decisão para a equipe, e também um cuidado com o tamanho da equipe. A abordagem simplificada dessa organização formal, né, de como é que a gente divide ou como é que a gente olha para a estrutura, né, uma das críticas, porque parece simples, é uma teoria sem flexibilidade adequada, né, ela é bastante engessada, ela é muito racional na concepção da administração, é a teoria da máquina, né, do comportamento humano, e pensando que o comportamento humano é preocupado ou é levado, né, a se preocupar apenas com questões financeiras. Apresenta inadequado tratamento das questões pessoais, um baixo rigor científico e abordagem incompleta da organização, abordagem de sistema fechado. Para complementar, né, essa segunda parte, eu vou pedir para vocês olharem um filme que chama O Processo, do Kafka, tá? Ele é interessante para entender, ele é um filme que é baseado no livro, né, O Processo, do Kafka, e ele vai falar um pouco sobre esse engessamento,
né? E o quanto a gente fica perdido dentro de organizações que são super departamentalizadas, super especializadas e que a gente fica preso, né, dentro da organização sem saber para onde a gente vai ou como é que a gente vai se mexer. Então essa parte, né, da disciplina que ainda tem esse olhar para dentro, né? Vejam só, na aula anterior a gente estava preocupado em olhar para a estrutura, mas muito sobre o trabalhador, a melhor forma de produzir. Agora a gente começa a olhar para essa empresa, sob o ponto de vista dos processos que são feitos nessa empresa, como é que eles são feitos, como é que você separa, como é que você organiza para que esses processos aconteçam da melhor forma possível, né? E aí a gente vai dar um passo adiante, que é ir então para a teoria, para estudar um pouco também dentro dos processos a forma com que a burocracia funciona, né? Porque a burocracia vai falar do que? Vai falar justamente da forma com que a gente faz com que as atividades aconteçam dentro de uma organização da melhor forma possível, né? Então é o que vai dizer a teoria da burocracia, tá bem? É isso então, pessoal. Então, acabamos a aula de processos. Vejam o filme O Processo do Kafka, leiam o livro. Até a próxima aula.